Cantar uma canção pedindo o Espírito Santo para que Ele nos conduza. Fica ainda de pé, ergue os seus braços lá no alto, feche os seus olhos, para que essa terra boa que é o seu coração seja preparada para receber a semeadura, aquilo que Deus quer te revelar, aquilo que Deus quer fazer. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito. Mas essa palavra, ela é dessa maneira eficaz pelo dom do Espírito. Ergue bem alto os seus braços, fecha os seus olhos e canta. Nessa água viva quero mergulhar. Quero o Santo Espírito. Quero o Santo Espírito que vem do céu. Restaura cada parte do meu coração. Sei que essa força pode transformar meu ser. Levanta o seu braço. Lava minha vida, a minha vida, Senhor. Cura e o homem novo, então eu serei. Que seja assim, água viva do Espírito. Lava a minha vida, Senhor. Cura e o homem novo serei. E o homem novo, então eu serei. Que seja assim, água viva do Espírito, água viva do Espírito em mim. Vamos cantar no início. Nessa água viva quero mergulhar, todos juntos. Nessa água viva quero mergulhar. Eu quero o Santo Espírito que vem do céu. Quero o Santo Espírito que vem do céu. Restaura cada parte do meu coração. Sei que essa força pode transformar meu ser. Agora levanta o seu braço, solta a sua voz. Lava a minha vida, Senhor. A minha vida, Senhor. Cura e o homem novo serei. E o homem novo, então eu serei. Que seja assim, água viva do Espírito, água viva do Espírito. Só você, lava a minha vida, Senhor. Cura e o homem novo serei. E o homem novo, então eu serei. Que seja assim, água viva do Espírito em mim. Com os braços erguidos, diga comigo: Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã abrir o meu coração para a ação do seu Espírito, na minha vida. Esse Espírito que dá vida, esse Espírito que alegra, que renova, que transforma, que dá eficácia à palavra. Eu quero pedir, Pai, que a terra do meu coração seja agora preparada pelo seu Espírito para receber a semente, para receber a revelação,
revelação. Para receber essa palavra viva e eficaz. Para receber essa palavra viva e eficaz. E essa palavra viva e eficaz. Essa palavra viva e eficaz. Transforme a minha vida. Transforme a minha vida. Eu abro o meu coração, Senhor. Eu abro o meu coração, para Senhor. Experimentar a força dessa palavra. Para experimentar a força dessa palavra. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Revela-te a mim, Senhor. Revela-te a mim, Senhor. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. E canta mais uma vez. Lava, bem Lava, forte. Senhor. Lava a minha vida. A minha vida, Senhor. Cura, cura. E o homem novo, então eu serei. Que seja assim. Água viva do Espírito. Água viva do Espírito. Lava, mais uma vez. Lava minha vida, só você. A mim. Cura. E o homem novo serei. E o homem novo, então, bem forte, eu serei. Que seja assim. Água viva. Água viva do Espírito em mim. Permita que essa água vá te lavando. Talvez o seu coração até agora estava como que uma terra seca, sem possibilidades da semente germinar. Talvez até agora estava na superficialidade, mas que essa água também retire os espinhos e faça do nosso coração uma terra boa, para que a semente possa brotar. E que nesse tempo de tanta decisão, que é o tempo da nossa juventude, decisões que vão influenciar no nosso futuro, essa palavra semeada possa gerar a vida, a constância, a decisão, aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida. Projeto de salvação, projeto de amor. Lava, Senhor. Lava com essa água a minha vida, o meu coração. Lava. Lava minha vida. A minha vida, Senhor. Cura, cura. E o homem novo serei. E o homem novo, então eu serei. Que seja assim. Água viva do Espírito. Vá cantando e se sentando. Lava, lava a minha vida, Senhor. Lava a minha vida, Senhor. Cura. Vem curar, Senhor. E o homem novo, então eu serei. Que seja assim. Água viva do Espírito em mim. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Bom dia para você também que acompanha de casa. É uma alegria muito grande nós estarmos nesse PHN. Eu me sinto muito honrado ao estar aqui nesse palco para pregar para você nessa manhã, para partilhar a palavra, a vida. Me sinto honrado pelo convite de Deus, pelo convite do Dunga, da Canção Nova, de todos nós, como igreja, e a oportunidade que Deus me dá mais uma vez de pregar a palavra. Eu procuro sempre ser muito fiel à palavra e à doutrina da igreja. É o meu grande esforço, até mesmo para preparar
uma pregação, eu demoro muito tempo pensando, rezando, escrevendo, pesquisando. Mas, diante daquilo que me foi proposto para essa manhã, que na verdade seria ontem, mas o meu amigo o Padre Paulo Ricardo pediu se podia trocar, porque ele tinha um compromisso hoje, nós trocamos, ele pregou no meu lugar ontem, hoje eu estou aqui. E aquilo que me foi proposto me levou a fazer uma pergunta que eu quero fazer para você, jovem. Será realmente que o bem existe? Será que realmente existe essa gente do bem? Será que nós temos como experimentar esse bem? Mas por que a morte? Por que o sofrimento? Por que a dor? Por que a pobreza? Por que a miséria? Por que a droga, a prostituição, a corrupção? Será realmente que o bem existe? Você já sentou no fim da tarde diante da sua televisão para acompanhar os noticiários? Você já contou quantas notícias boas tem no noticiário? Eu já contei. De 14 notícias, 1,5 ou 2. E as 2 que tem não são tão boas também não. É mais ou menos. Sabe aquele negócio mais ou menos? Será realmente que o bem existe? Às vezes nós estamos sentados diante da televisão e nós vemos violência, drogas, assassinatos, corrupção, pedofilia, prostituição, aborto, fome, miséria, imoralidade, divórcio, inimizades, contendas, ciúmes, intrigas, mentiras, desvio de dinheiro público, ganância, egoísmo, pessoas morrendo de frio, de fome, nas filas dos hospitais. Eu pergunto mais uma vez para você: será que o bem existe? Será que existe essa gente do bem? Quando nós nos colocamos assim, diante do noticiário, será que Deus errou quando Ele criou o homem? Será que na hora da criação existiu ali um erro de fabricação? Dá uma olhadinha para o seu lado. Será que é um erro de fabricação essa criatura que está aí? Imagina agora as milhares que estão em casa. Será que nós somos um erro de fabricação de Deus? Deus errou? O que você acha? Será que o bem existe mesmo? Meu irmão, esse é o questionamento do mundo. Nós estamos dentro da igreja, mas o mundo pensa assim, da maneira que eu estou questionando você. Mas, e essa miséria? E essa pobreza? E esse mal? Será que o bem existe? Ou essa dualidade bem e mal, se você for nos filósofos, alguns vão dizer, isso é criação do homem, da cabeça do homem, não existe bem e mal. Existem opções, escolhas. Aquilo que talvez seja bem para você, não é bem para mim. Aquilo que talvez seja mal para você, não seja mal para mim. Isso aí é ditadura do relativismo, como dizia Bento XVI muitas vezes. Tudo é relativo. Será que mesmo, de verdade, irmãos, existe o bem? Veja, quero citar aqui, e pode ter certeza que a minha maior influência hoje é esse teólogo, esse homem de Deus, esse santo em vida, influência teológica, de pensamento. Mas antes de citá-lo, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, porque depois que nós lermos, eu vou citar esse homem de Deus que você conhece, e depois, quando eu citá-lo, eu quero que você dê um aplauso bem grande para ele. Você vai abrir no Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Para que já eu te responda um questionamento que eu acabei de fazer. Será que Deus errou? Será que essa criatura é um erro? Olha mais uma vez, antes de você olhar para a Bíblia. Olha para quem está do seu lado. Será que Deus errou? Você foi criado com defeito de fabricação? Vamos lá, Gênesis 1, versículo 26. Amém?
Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os animais que se movem pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Ele os... Olha de novo para quem está do seu lado e diga: você não é um erro de fabricação. Na verdade, você é a coisa mais linda que os meus olhos já viram. Aplauda essa coisa mais linda que os seus olhos já viram, que está do seu lado. Eu gosto sempre de dizer isso. O critério de beleza e feiura é nosso, é humano. Porque todos nós somos lindos diante de Deus. Senão eu não sou imagem e semelhança. Não está escrito lá que Ele nos criou a sua imagem e a sua Então aplauda mais uma vez essa coisa mais linda do mundo que está aí do seu lado. Talvez você até chegue no espelho e não se ache qualquer coisa, né? Talvez você é mais cheinho igual eu e queria ter um corpo sarado. Talvez seu rosto está cheio de espinha, seu dente com aparelho igual o meu, meio torto, parece que não dá jeito o aparelho, você fica 3, 4 anos e o negócio não arruma. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não houve erro na criação. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Não houve erro na criação quando Deus nos deixou livres, nos deu o livre-arbítrio para decidir pelo bem. Não houve erro na criação, como o número 27 do Catecismo da Igreja vai dizer, que Deus deixou no nosso coração um desejo por Ele. Nós temos uma lei natural impressa em nós, que mesmo aqueles que professam o ateísmo, aqueles que dizem que não acreditam em Deus, nesse Deus que é pessoa, que é trindade, acredita em outros deuses ou em outras coisas aí, mas existe uma lei natural que nos faz sentir agredidos quando nós traímos a natureza, nos faz sentir mal. Veja, e nessa liberdade Deus nos deixou decidir. E lá no capítulo 3, anda um pouquinho para frente, vai estar o motivo pelo qual o mal entrou no mundo, que não foi criado por Deus. Claro, a personificação do mal, Lúcifer, Satanás, encardido, como o Padre Léo dizia, capiroto, safado, sem vergonha, salafrário. O nome, o apelido que você quiser colocar nele, você pode colocar. Deus o criou um anjo perfeito, de luz, como os outros. Deus não criou Satanás, diabo, criatura asquerosa e nojenta. Foi uma decisão eterna que ele tomou diante de Deus, de não aceitar o projeto que Deus tinha de amor pela humanidade, o projeto de encarnação, de salvação. Ele não acolheu o amor que estaria expresso no homem criado à imagem e semelhança de Deus, e ele se rebelou. Não, eu não aceito. E aquele não e não aceito foi seguido por muitos anjos, e ele se tornou um anjo decaído. Portanto, Deus não criou o mal, Deus criou Lúcifer bom, o anjo da luz, poderoso. Mas ele fez uma opção, e fazendo uma opção, Deus também, quando criou o homem, Ele não pegou e fez um controle remoto universal, que Ele ia ficar lá do céu segurando na mão e dizendo: Roger, vai para a direita, Roger, dá um passo para trás, Roger, dá um passo para frente, Roger, vai para a esquerda, Roger, dá 2 pulinhos. Deus não fica lá em cima com o controle remoto nos controlando. Ele deu-nos a liberdade
de decidir, de ir e vir. E Ele tinha dado para Adão e Eva, os nossos primeiros pais, essa liberdade, mas com uma condição: olha, eu criei o paraíso, vocês têm tudo, têm frutos, têm comida à vontade, aqui é o paraíso, vocês são livres, têm os dons preternaturais, vocês podem ser felizes para sempre. A única coisa que eu peço: não comam do fruto da árvore do centro do jardim. Combinado? Beleza? Diga para quem está do seu lado: beleza? Combinado? Foi isso que Deus disse para Adão e Eva: beleza? Combinado? Pronto. Mas olha o que aconteceu. 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? Já começou com a mentira. Está vendo como ele é mentiroso desde todo o sempre? É verdade que Deus disse para que vocês não devem comer de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher: de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores de quê? Do bem e do mal. Naquela palavra, Eva olhou para aquela árvore que nem chamava a atenção dela e começou a cobiçar o fruto daquela árvore. Começou a desejar do mais profundo do coração dela o fruto daquela árvore. E ela vai lá, pega o fruto da árvore, come e dá para o homem. E ali diz a palavra que é como se os olhos deles se abrissem e eles percebessem que estavam nus. Eles precisam se esconder quando eles ouvem o barulho da presença de Deus, que todos os dias caminhava com eles no jardim. Eles se escondem e Deus diz: Adão, Eva, onde vocês estão? Ô Senhor, nós estamos aqui atrás da árvore brincando de pique-esconde. Ué, mas por que vocês estão escondidos? Porque nós descobrimos que nós estamos nus. Estamos peladão, Senhor. E o Senhor não pode ver. Besteira, pecado. O Senhor vê a gente pelado. Imagina, Deus caminhava com eles todos os dias na brisa da tarde. Mas o que aconteceu? A maldade, a malícia entrou, penetrou no coração deles quando eles tomaram uma decisão de desobedecer. Desobedeceram. Fizeram o quê? Preferiram fazer a vontade deles do que a vontade de Deus. Ali acontece a ação do mal na história da humanidade. Ali nós chamamos de pecado original. E por que todos nós somos batizados? E graças a Deus, na igreja católica a gente é batizado quando bebê, né? Eu fui batizado com 2 meses de vida, dia 11 de dezembro do ano de 1976. Por quê? O batismo apaga o pecado original. O batismo nos dá a força necessária para vencer o diabo, para vencer o mal, para vencer o pecado. E a igreja entende que desde criança, lá ainda recém-nascido, pela profissão de fé da família, feita ali no batismo dos padrinhos da igreja, aquela criança merece ter o pecado original apagado do coração dela e já ter ali, naquela tenridade novinha, a força para vencer o pecado. Mas agora eu quero citar o teólogo que se chama Ratzinger, e que quando aceitou no conclave a eleição de Papa, recebeu o nome de Bento XVI. Eu queria que você o aplaudisse.
Eu estava com a saudade danada dele. E hoje, ele e o Papa Francisco e ele é o Papa Emérito, abençoaram uma imagem de São Miguel Arcanjo no Vaticano. Porque hoje o Papa Francisco e o Papa Bento XVI consagraram o Vaticano à proteção de São José e de São Miguel Arcanjo para vencer todas as ordens do diabo. E hoje na internet tem as fotos dos dois, ele sentadinho lá na cadeira, escutando o Papa Francisco. E o Papa Bento XVI foi numa viagem apostólica no ano de 2012, se reuniu nessa viagem com alguns representantes das religiões, da cultura, o corpo diplomático, e ele faz uma afirmação: devemos estar bem cientes de que o mal não é uma força anônima, que atua no mundo de forma impessoal ou determinista. O mal, o demônio, passa através da liberdade humana, através do uso da nossa liberdade. Ele procura um aliado, o homem. O mal precisa dele para se espalhar. Você escutou? O mal precisa do homem para se espalhar. Veja, e continua Bento XVI: e assim, depois de violar o primeiro mandamento, o amor a Deus, ele vem para perverter o segundo mandamento, o amor ao próximo. Com ele, o amor ao próximo desaparece, deixando lugar à mentira, à inveja, ao ódio e à morte. Mas é possível não se deixar vencer pelo mal e vencer o mal com o bem. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão desse irmão e diga: Romanos, capítulo 12, versículo 21. É possível não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Balança a mão desse irmão e diga: é possível, meu irmão, na idade que você tem, é possível vencer o mal com o bem. Por isso nós estamos aqui. Balança a mão desse irmão e diga: é nós. Nós somos gente do bem. Nós somos gente do bem. Aplauda essa gente do bem que se reúne na Canção Nova, que está chegando, que vai chegar mais e mais. Veja, é possível vencer o mal com o bem. Nós somos chamados, diz o Papa, a essa conversão do coração. Sem ela, as libertações humanas tão desejadas decepcionam, porque se move no espaço reduzido que lhe concede a mesquinhez do espírito do homem, a sua dureza, as suas intolerâncias, os seus favoritismos, os seus desejos de vinganças, os seus instintos de morte. É necessária a transformação nas profundezas do espírito, diz Bento XVI, e nas profundezas do coração, para encontrar uma certa clarevidência e imparcialidade, o sentido profundo da justiça e do bem comum. Diga comigo: eu acredito no bem. E eu acredito que eu posso vencer o mal com o bem, fazendo o bem, optando pelo bem, consagrando a minha vida ao bem. Hoje, Senhor, eu digo para Ti: eu estou disposto a fazer parte dessa gente, dessa raça, desse povo escolhido, dessa gente do bem, porque Deus faz e Deus junta. Eu não sou melhor, eu só estou fazendo uma opção diferente de ser gente do bem. Dá uma cutucada aí nessa gente do bem que está do seu lado. Diga para ele: faça essa opção de ser gente do bem, de dizer não ao mal, de não aceitar as propostas do diabo, de não ser aliado dele. Mas veja quem está do seu lado: alguém que Deus escolheu para ser aliado dele. Por isso nós estamos reunidos em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, para o PHN 2013, 15 anos.
Deus escolheu jovens do Brasil, jovens da América Latina, como eu sei que tem argentinos, como eu sei que tem paraguaios aqui, como eu sei que tem muita gente do bem que vai chegar nessa madrugada, durante esse dia. Deus nos escolheu. Diga bem forte: eu sou escolhido para ser aliado de Deus e não do diabo. Então, show carniça, show Satanás, eu sou do bem, eu sou de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor, mas nós temos que proclamar essa verdade. Deus é esse sumo bem por excelência, e quando nós nos aliamos a Ele, nós só podemos fazer o bem. E nós só podemos provar para o mundo, mesmo que nós fiquemos diante da TV, vendo más notícias, mas nós seremos a boa notícia para esse mundo. Eu e você seremos a boa notícia. Nós proclamaremos que o bem existe com a nossa vida, com o nosso comportamento, com tudo aquilo que nós vivemos. Mas anda um pouquinho mais para frente aí na Bíblia, capítulo 4. Vamos fazer um passeio na história da salvação? Veja como nós somos vulneráveis. Versículo 1. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu a luz, e deu a luz a Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Tornou a dar a luz e teve Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim pôs-se a cultivar o solo. Aconteceu, tempos depois, que Caim apresentou ao Senhor frutos do solo como oferta. Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua oferta, mas não deu atenção a Caim com a sua oferta. Caim ficou irritado e com o rosto abatido. Veja, então o Senhor perguntou a Caim. Olha como que o Senhor sempre está tentando fazer de nós aliados dele, fazer com que nós não optemos pelo mal. O Senhor olhou para Caim e disse, perguntou: por que andas irritado e com o rosto abatido? Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? Diga para quem está do seu lado: não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? Veja, Deus não está dizendo que nós vamos ficar de nariz empinado, mas de cabeça erguida. Olha que palavra tremenda. Meu Deus, eu sou apaixonado pela palavra. Não é verdade que se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida? E se fizeres o mal, não estará o pecado espreitando-te à porta? A ti vai o desejo, mas tu deves dominá-lo. Tem alguém aqui que não tem desejo? Tem alguém aqui que não é tentado pelo mal? A fazer o mal? A errar, a pecar? Tem alguém aqui que está imune? Se tiver, ô Imaculada Conceição, sobe aqui. Mas a começar de mim. Meu irmão, às vezes para eu vencer o mal com o bem, a minha carne treme. Você sabe o que é tremer assim? Se você pudesse ver. Porque às vezes a gente acha que viver PHN é coisa muito fácil. Às vezes a gente acha que viver a santidade é uma coisa muito fácil. Optar por Deus de uma maneira radical. Às vezes a gente acha que é muito fácil e não é. É martírio, é dor, é renúncia, mas por algo maior. É renúncia por algo maior, por aquilo que Deus está dizendo para Caim: olha, você vai ficar de cabeça erguida se você fizer o bem, mas se você se entregar ao pecado, você vai experimentar a tristeza, o abatimento, a angústia, a morte. O pecado estará te espreitando à porta, mas a ti vai o seu desejo, mas tu deves dominá-lo. Segura a mão do seu irmão. Gente do bem, balança a mão dele e diga: gente do bem, a ti vai o desejo. Balança a mão dele: a ti vai o desejo, mas tu deves dominá-lo. Libera essa palavra sobre a vida do seu irmão. A palavra é viva e eficaz.
Diga para ele: Deus está dizendo a você, a ti vai o desejo, mas tu deves dominá-lo. Balança a mão e diga: aguenta firme. Você quer andar de cabeça erguida? Aguenta firme. Ou você quer andar como galinha, ciscando? A galinha não fica assim, dando bicada, comendo sujeira? Ou você quer ser uma águia, que vê as coisas do alto, que se purifica, que está sempre optando pelas coisas melhores, pelo melhor ar, o ar mais puro, o alimento mais gostoso, que satisfaz mais? Veja, Deus está dizendo: aquele que opta pelo bem anda de cabeça erguida. Mas veja o que aconteceu com a cabeça dura do Caim. Caim disse a seu irmão Abel: vamos no campo passear, meu bem? Mas quando estavam no campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e o matou. Deus tinha avisado. Olha aqui o manual. Quem está com o manual aí? Levanta. Está tudo aqui avisado. Está tudo escrito aqui como nós temos que fazer para andar de cabeça erguida, para optar pelo bem, para viver o bem, para fazer o bem. Está escrito aqui. Não tem como sair disso aqui. Não tem como achar que nós somos modernosos, modernex desse tempo, e nós temos que fazer a nossa vontade, o nosso querer, o que o mundo quer, ir atrás do que todo mundo diz. Caim, cabeça dura, ele jogou-se sobre o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou o guarda do meu irmão? Que fizeste? Perguntou Deus. Do solo está clamando por mim a voz do sangue do teu irmão. Veja, jovens, como nós podemos deixar de ouvir a voz de Deus e escutar a nossa voz interior, humana meramente, a voz dos nossos desejos, das nossas vontades, e como os nossos desejos e a nossa vontade pode nos levar a uma experiência de morte, de afastamento de Deus, de não fazer uma opção pelo bem. Meu irmão, minha irmã, entenda isso. Eu e você precisamos escutar essa voz do Senhor, que fala a nós pela palavra, que nos direciona. Ele é o sumo bem e Ele tem o bem para nós. E como Deus é capaz de transformar um mal num grande bem. O meu pai estava com um tumor maligno no pescoço. Fez 5 sessões de quimioterapia, 38 de radioterapia e não resolveu. Voltou ao médico, o médico propôs mais algumas sessões, e ele foi a um outro especialista e ele disse: não adianta, tem que fazer uma cirurgia. E esse especialista, ele foi num hospital do câncer em Muriaé, Minas Gerais. Esse hospital se chama Fundação Cristiano Varela. Inclusive meu pai está indo para lá agora para fazer a revisão da cirurgia, porque quinta-feira passada, não ontem, mas a anterior, eu estava com ele lá no hospital, quando ele fez a cirurgia para tirar aquele tumor. Mas como eu fui edificado naquele hospital, no meio daquele sofrimento todo, de tantas pessoas doentes, eu estava lá ansioso, angustiado, orando pela cirurgia do meu pai. Chegou um senhor de bigode, e ele disse: padre, que bom o senhor estar aqui. Eu falei: olha, tudo bem com o senhor? Várias pessoas me conheceram, me abraçaram, conversamos, partilhamos, tiramos foto. E eu estendi a mão para ele e falei: se o senhor é funcionário do hospital? Ele disse para mim: padre, eu sou o primeiro funcionário. Eu falei: é mesmo? Ele falou assim: é, fui eu que fundei esse hospital. Eu falei: é mesmo? Como que foi? Ele me contou: eu perdi o meu filho de 22 anos num acidente de carro. Quem aqui tem 22 anos? Levanta o braço. Olha aí, na sua idade. O meu filho estava vindo e ele sofreu um acidente a 20 quilômetros da nossa cidade. Padre, eu perdi o chão, a minha vida perdeu a direção, o sabor, o brilho. Eu fiquei deprimido, precisei fazer tratamento médico. E depois que eu melhorei, eu me perguntei: quais são as coisas que mais matam
hoje. E ele fez uma pesquisa. E ele descobriu que o que mais matava as pessoas era acidente de carro. Aquilo que o filho dele tinha sofrido. Depois, a segunda coisa, ele falou: acidente eu não posso evitar, eu não tenho como fazer nada. A segunda coisa que ele descobriu era problema de coração, problema cardíaco. E ele falou: mas morrer do coração não é tão mal, né? Você dá um piripaque e cai e pronto. Está resolvido. E ele descobriu que a terceira coisa que mais matava era o câncer. E ele falou: é uma das coisas que gera muito sofrimento. Então eu vou pegar a herança do meu filho, a fazenda que era dele, e eu vou construir um hospital de câncer para cuidar das pessoas doentes. Veja como Deus é capaz de transformar um mal num grande bem. 95% dos atendidos lá naquele hospital, inclusive o meu pai, são atendidos gratuitamente. Com o melhor atendimento, com as melhores máquinas de radioterapia, de quimioterapia, com um atendimento humanizado. A pessoa não é um número, ela tem um nome, ela tem valor. Dentro daquele hospital tem uma paróquia e um padre disponível 24 horas para atender os doentes. Tem missa, gente do bem, gente que sabe optar pelo bem e transformar pela opção pelo bem, o mal num grande bem. Veja a perda. Em todos os lugares tem a foto do rapaz, escrito Fundação Cristiano Varela. Ele está no nosso meio, com a foto do rapaz. Tem lá o cavalo dele embalsamado, inteirinho, parece que está vivo, porque ele tinha um cavalo, e ele era muito amigo desse cavalo, era um cavalo muito bom de prova, e quando ele morreu, o cavalo ficou tão triste, ficou doente, teve que ser sacrificado. E o pai mandou embalsamar o cavalo. Aí tem uma imagem de Nossa Senhora e o cavalo lá dentro de uma sala. A pessoa sabe transformar, optando pelo bem. Ela consegue transformar um mal num grande bem. Depois eu conheci a mãe do Cristiano, conheci os irmãos do Cristiano, vieram todos me conhecer, me cumprimentar, conversamos, partilhamos, e eu vi, meu Deus, que coisa mais profunda, que decisão mais acertada, de não parar no mal, mas fazer um bem. Deus tinha dito para Caim: não siga os sentimentos do seu coração, os desejos do seu coração. Cuidado, ativa aí o desejo, mas tu deves dominá-lo. Quantas vidas estão sendo salvas por essa opção pelo bem? Gente do bem. Deus faz, Deus junta. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: gente do bem. Deus faz, Deus junta. Você é gente do bem. Nós precisamos fecundar esse mundo com o bem. Segura na mão dele e diga: lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 11 seguintes, São Paulo vai dizer: toda a criação está gemendo como em dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, da gente do bem. Dá um sorriso bem carismático e bem jovem para quem está do seu lado. Dê um sorriso para ele e diga: esperando você, rapaz! Esperando você, moça! Esperando você, a sua manifestação de gente do bem. Gente que deseja fazer o bem. Anda um pouquinho mais aí na Bíblia, agora nós vamos ver uma grande tragédia. Capítulo 18, versículo 16. Eu sempre incentivo a gente do bem a fecundar os lugares estragados. Está ali o meu amigo Breno Anaia. Quantos anos, meu filho, que você tem? 19 anos e já é vereador em Cachoeira Paulista. Está ali, ó. Incentivei muito, não foi? Vai mesmo, não é? Vai, porque nós não temos que ter medo de purificar aquilo que está sujo.
E como a nossa política está suja. E se gente do bem não entrar na política, como é que vai ser? Nós vamos entregar tudo para o bandido? Para os corruptos? Gente do bem, eu rezo tanto por você, meu filho, para você ser fiel. Tá, ele e o irmão dele são gêmeos, belezinha. O Bruno e o Breno. Gente do bem, a gente tem que fecundar na escola, na faculdade. Nós temos que fecundar na sociedade, aonde nós formos. Depois que a gente sai da missa, vai ali para a praça bater um papo. Nós não podemos ser igual a todo mundo. Nós somos diferentes, porque somos melhores? Não, porque nós somos gente do bem. O bem existe. O bem é acessível. O bem pode ser feito. A opção que eu faço faz a diferença. Veja, olha que tragédia. Versículo 16 do capítulo 18. Os homens levantaram-se e voltaram os olhos em direção a Sodoma. Os anjos de Deus que foram enviados a Abraão. Abraão os acompanhou para deles se despedir. E o Senhor disse consigo: Senhor Deus, acaso eu poderei ocultar a Abraão o que eu vou fazer? Abraão era amigo de Deus. Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato eu escolhi para que ensine os seus filhos e a sua casa a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra a respeito de Abraão o que ele prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Eu vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Deus está falando para Abraão. Partindo dali, os homens se dirigiram a Sodoma, enquanto Abraão ficou ali na presença do Senhor. Então, aproximando-se, Abraão disse: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? E se houvesse 50 justos naquela cidade, acaso os exterminarias? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Veja, gente, Abraão não está só pedindo para Deus não destruir a cidade, não. Abraão está pedindo uma coisa absurda, porque Abraão, por ser amigo de Deus, ele conhece o coração de Deus. Ele sabe que Deus não quer fazer o mal, que Deus não quer destruir, que Deus não quer condenar. Abraão diz: se tiver 50 justos, o Senhor perdoa toda aquela cidade? Ele está pedindo perdão para todo mundo, para os pecadores, para os safados, para os sem vergonha. Você vai ver como é que eles eram sem vergonha, eu vou te mostrar. Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminaria? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça. Olha que diálogo de amizade. E o Senhor respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, eu os perdoarei por causa deles. Eu perdoarei por causa deles a cidade inteira. Eu não perdoarei, eu não destruirei simplesmente, eu perdoarei por causa de 50 justos. Aí Abraão: e se tiver 45? Perdoarei. E se tiver 30? Perdoarei. E se tiver 20? Perdoarei. E se tiver 10? Perdoarei. Quanto mais descia o número, mais crescia a misericórdia de Deus por uma cidade. Só que, interessante, será por que Abraão para em 10? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não, Abraão para em 10. Provavelmente porque 10 era o número do quórum para se ter uma oração pública. Então não tinha nenhum número para ter uma oração pública. Era o quórum, e até hoje o quórum exigido pelos hebreus para que se faça uma oração pública na rua. Precisa ter pelo menos 10 para rezar. Então Abraão não conseguiu 10. Ele silenciou, mas ele mostrou o coração de Deus. Deus queria destruir aquelas duas cidades para que o pecado não se espalhasse. Mas se ele encontrasse um justo ali, ele perdoaria todo mundo, mas não encontrou ninguém.
não encontrou ninguém. E veja como que aquela cidade era pervertida. Vai ali, olha aqui, no capítulo 19. Olha que coisa absurda. De tarde, versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. E ao vê-los, Ló se levantou, saiu-lhes ao encontro, prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, rogo-vos que venhais à casa do vosso servo, para lavardes os pés e pernoitardes. Amanhã cedo ao despertar seguireis o vosso caminho. Mas eles responderam: não, nós vamos passar a noite na praça. Ló insistiu muito com eles, de modo que foram com ele para a casa, onde lhes preparou um jantar e alguns pães. E eles comeram, ainda não foram dormir, quando os homens na cidade, os habitantes de Sodoma, cercaram uma casa. Olha, escuta, moços e velhos, vieram todos, sem exceção, chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traze-os até aqui, para que nós tenhamos relações com eles. Relações de amizade? Não, relação sexual. Eles queriam pegar os anjos de Deus. Olha, que perversão. Para que nós tenhamos relações com eles, os homens, desde os mais velhos aos jovens. Ló saiu à porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: por favor, meus irmãos, não façais semelhante maldade. Vede, eu tenho 2 filhas, elas são ainda virgens. Veja ao que ponto que Ló chegou para proteger os homens de Deus. Elas são virgens, vou trazê-las para fora. Vocês podem fazer com elas o que vocês bem entenderem, mas nada façais a este homem, pois eles vieram a acolher-se sob o meu teto. E eles lhe disseram: fora daqui, este indivíduo veio como imigrante e pretende ser juiz? Pois bem, nós vamos te fazer algo pior do que a eles. Avançaram violentamente sobre Ló e já estavam para arrombar a porta. Mas os hóspedes intervieram, puxaram Ló para dentro de casa, fecharam a porta, feriram de cegueira os homens que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que eles não podiam mais encontrar a porta. Viu? Deus não encontrou ali oportunidade de transformar aquele mal num bem. Até os anjos que ele enviou, eles queriam transar com eles. Veja a perversão, a maldade que estava naquela cidade. Mas a intenção de Deus é sempre que o pecador se converta e não que ele morra. A intenção de Deus é sempre salvar. E a intenção de Deus estava expressa na oração de Abraão. Porém a maldade, o pecado, vejam, eles produzem em nós. Versículo 19 do capítulo 2 do profeta Jeremias. Anota aí, eu vou ler para você. Teu crime te castigue, tua infidelidade sirva para a tua correção. Reconhece e vê como é ruim e amargo teres abandonado o Senhor teu Deus, e não teres mais o meu temor, oráculo do Senhor dos Exércitos. Veja, essa é a tristeza, essa é a amargura que o Senhor quer salvar o homem, libertando do pecado. Mas é necessário, meu irmão, é necessário, minha irmã, uma transformação de dentro, a partir de dentro, uma grande ocasião de bem. Um início a partir do qual Deus pode começar para mudar o mal em bem, o ódio em amor, a vingança em perdão. Deus quer nos transformar e quer fazer de nós gente do bem. Nós precisamos acreditar que o bem existe e que nós precisamos ser do bem. A misericórdia de Deus é infinita. Depois você vai ver como a misericórdia de Deus, ela é expressa na história da salvação, ainda no profeta Jeremias. Anota aí para depois você ler. No profeta Jeremias, Deus vai dizer pela boca do profeta: percorrei as cidades de Jerusalém, olhai e descobri, procurai também nas praças se há alguém que pratique o direito, alguém que busque a sinceridade, para que então
eu perdoe a cidade. Veja, precisavam de 10. Em Jerusalém, a misericórdia de Deus procura um e não encontra. E a cidade é entregue ao inimigo. Sabe que na sua cidade Deus está encontrando justo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então olhadinha para quem está do seu lado. Diga para ele, me ajuda aí, hein? Diga, me ajuda aí. Você tem que ser gente do bem, porque o bem existe. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele e diga, faça a opção. Balança a mão dele e diga, faça a opção pelo bem. Ser gente do bem. E você vai ser feliz, andar de cabeça erguida e ser um grande sinal lá na Sodoma e Gomorra, onde você vive. Naquela cidade, qual que é o nome da sua cidade? Hã? Eu não escutei. Qual é o nome da sua cidade? Lá Deus precisa encontrar pelo menos um justo para aquela cidade ser abençoada através de você. O bem existe, nós podemos experimentá-lo, nós podemos vivê-lo, nós podemos transmiti-lo, nós podemos fazer o bem. Mas veja como que Deus é maravilhoso. Para não correr o risco de não encontrar nas nossas cidades. Porque tem gente que chega para mim, padre, mas caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra. Será que não tinha que São Paulo ser destruído? Não? Você já foi no Parque do Ibirapuera? Falei, já, caminhei lá. O que você viu? Não posso nem falar aqui na televisão o que eu vi. De dia, com os meus olhos. Mas se eu não acho que São Paulo tinha que ser destruído, então cair fogo do céu. Itaperuna, minha cidade amada. Cuiabá, cidade do Peter. Será que diante da perversão, da maldade que nós sabemos que existe, nós vemos, sai nos jornais, Deus, para não correr risco, o que ele fez? Mandou um anjo em Nazaré, da Galileia, para perguntar se aquela menina de 16 anos aceitava ser a mãe do justo que evitaria a destruição da humanidade para o resto da vida. Olha onde a misericórdia de Deus chegou. Ele enviou um justo que se encarnou. O próprio Deus se encarna para que o justo fosse encontrado em todos os lugares e a destruição nunca mais atingisse a face da terra, porque Deus é o bem supremo. Quando você perguntasse assim, será que a minha família não merecia ser destruída por causa dessa situação? Será que a minha cidade, o meu bairro, o Brasil, diante de tudo isso que nós temos visto, não merecia? Você vai lembrar que existe um justo no meio de nós. Ele tem um nome e ele se chama Jesus Cristo, e ele veio para nos salvar. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o que está no mundo, mas para salvar. Entenda como que o bem existe, como nós podemos experimentá-lo. O bem tem um nome, e o nome do bem é Jesus Cristo, e nós podemos fazer uma experiência pessoal com Ele, deixá-lo transformar a nossa vida e levar-nos a fazer o bem todos os dias, a dar uma resposta diferente, a perdoar, a amar, a não nos drogar, a não beber, a não nos prostituir. O bem está no meio de nós e Ele nos transforma. Tem um amigo meu que ele me liga todos os dias. Onde ele estiver no Brasil, ele não deixa de me ligar. Muito presente. E ontem ele me ligou, e a gente estava conversando, e ele falou assim, padre, quando a gente é amigo, a gente não consegue mais ver os defeitos do outro, né? Não consigo ver muito defeito no senhor, o senhor não vê defeito em mim também?
Eu dei uma risada, falei, pior que é verdade, né? Eu assisti um filme uma vez que marcou a minha vida, chamado Homem Sem Face. Eu acho que é até o testemunho do Mel Gibson. Muito antigo. E eu lembro que aquele filme marcou a minha vida porque ele tinha uma cicatriz muito feia no rosto. Ele tinha se isolado no alto de uma montanha porque as pessoas tinham medo dele. Ele usava o cabelo grande para fechar a cicatriz. E um dia um adolescente, um jovenzinho, foi se aproximando, ficou amigo dele, conquistou ele. E um dia o menino chegou e ele estava com o cabelo amarrado e aquela cicatriz estava em evidência. E ele falou assim, você não tem medo de mim? Ele falou assim, mas por quê? Porque todo mundo tem medo, mas tem medo de você por quê? Por causa da minha cicatriz. Mas aonde está a cicatriz que eu não estou vendo? O amigo não consegue ver. E aí, quando esse meu amigo me disse isso ontem, eu lembrei de algo que eu ouvi no PHN, não sei qual, que me marcou. Eu ainda estava sentado aí onde você está. O Dunga contou uma história que me marcou pro resto da vida, e eu quero contá-la para você. Um dia, Jesus estava caminhando pelo deserto, junto com Pedro, Tiago, João, os apóstolos, fazendo uma festa, maior alegria. E Pedro, como era para frente, né, para frentex, já estava lá na frente, e os outros lá conversando com Jesus. E Pedro começou a gritar, Jesus, muda o caminho. E Jesus continuou. E Pedro pulava, Jesus, passa para o outro lado. E Jesus continuou. Jesus, você está me escutando? Não vem para cá não. Jesus chegou, Pedro, você está ficando doido? Que gritaria é essa? Ele falou, Jesus, é porque tem um cachorro morto aqui, está fedendo, eu não queria que o senhor sentisse o fedor dele. Aí Jesus abraçou o Pedrão e falou, Pedrão, ele falou, mas está podre, está fedendo, está estragado. Pedrão, olha os dentes desse cachorro como são lindos. Deus consegue ver na podridão algo de bom, porque Ele é o bem por excelência. Deus consegue ver o bem em você. Deus consegue ver o bem no seu pecado. Aonde você está, eu não sei. O Peter começava a dizer, padre, eu gosto de estar trabalhando com o senhor, porque eu lembro daquele, Deus viu uma criatura fedorenta, drogada, cheia de cachaça, num baile funk, e Ele viu uma coisa boa em mim. Ele consegue enxergar algo de bom em nós, porque Ele é o bem. Ele é o bem, você é gente do bem. Ele consegue ver, talvez seu pai não veja, talvez seus amigos não vejam, talvez os professores não vejam, a sociedade não veja, mas Deus consegue ver. Está estragado, está podre, mas olha os dentes dele, que coisa linda, que espetáculo, que espetáculo. Deus é esse bom samaritano que cuida das nossas feridas, que nos dá uma nova chance, que nos transforma. Eu ainda lembro quando lá no discipulado, eu era diácono, eu estava acompanhando o Padre Jonas num tempo que ele ficou lá no discipulado do Peter. E eu lembro um dia que o Peter chegou e mostrou uma música que ele tinha composto para o Padre Jonas, e eu estava junto, e eu vi o Padre Jonas dizer para ele, meu filho, Deus vai fazer de você um grande compositor. O padre estava vendo algo que você não conseguia ver, porque o padre estava olhando com os olhos de Jesus. E olha, o que se transformou isso tudo? Olha que bênção. Quem é de Deus consegue ver o bem nas pessoas. Quem é de Deus não condena as pessoas. Meu Deus, eu lido com gente viciada em crack, com traficante, com assassino. Eu abraço, eu amo, eu acolho, porque eu aprendi. E eu quero terminar com essa frase, porque nós precisamos experimentar esse bem. Um autor, vai ficando de pé, chamado André Frossati. E ele vai dizer, Deus não sabe matemática. Deus só sabe contar até 1. E esse 1 és tu. Talvez amanhã vai ter uma grande multidão aqui, e você se sinta mais um. Não, você é único, porque Deus só sabe contar até 1. Você. Talvez na Jornada Mundial da Juventude, milhares de jovens, você se sinta,
Ah, eu sou mais um no meio da multidão. Não, você é único. Você é única. Deus não sabe matemática. Deus não é capitalista, nem socialista. Ele é Deus. E Ele só conhece até o número 1. Qual é o seu nome? Você. Talvez podre, fedorenta, Ele está dizendo. Mas Padre Roger, olha que dentes lindos. Segura na mão de quem está do seu lado. Deus, o que você vai cantar, meu filho? Vou cantar o Espírito Santo de novo. É? Levanta a mão do seu irmão. Feche seus olhos. E vai dizendo agora com a sua voz: eu acredito que o bem existe. Eu acredito no bem. Eu acredito em Deus. Vai dizendo: eu acredito que Deus é o sumo bem. Que em Deus não pode existir o mal. Que qualquer atitude de aparente mal não é mal. Na verdade é um grande bem que Ele está promovendo. Vai agradecendo agora: Senhor, obrigado porque o Senhor é esse bem. Eu acredito no bem. O bem existe. Eu posso experimentar o bem. Ergue a mão do seu irmão e diga: nós podemos experimentar o bem. Sim, nós podemos. Nós podemos experimentar o bem. Queira experimentar esse bem que vem hoje a nós, com o nome de Espírito Santo, como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem nos encontrar, que vem nos purificar, que vem nos transformar, que consegue ver algo bom em nós, aquilo que o mundo não consegue enxergar, aquilo que talvez as pessoas não conseguem enxergar. Deus vai além, Ele olha, Ele enxerga, Ele acredita. Senhor, eu quero experimentar a sua presença, eu quero ter um encontro pessoal contigo nessa hora, por meio do seu Espírito, na força do seu Espírito. Age, Senhor, nessa hora na minha vida, age nessa hora no meu coração, age nessa hora na minha história. Senhor, eu sei que o Senhor consegue encontrar as coisas boas em mim. Eu sei que o Senhor pode fazer acontecer esse bem na minha vida. Eu sei que o Senhor pode fazer de mim um instrumento do bem. Vem com teu Espírito Santo. Ergue a mão do seu irmão agora e peça: vem, Espírito Santo. Vai pedindo junto com ele: vem, Espírito Santo. Vem, fogo abrasador. Vem, fogo suave, brisa suave. Vem agora queimar, destruir o mal, e que possa nascer cada vez mais na minha vida, através de mim, através do meu irmão, da minha irmã, esse bem, essa experiência com esse bem, essa experiência com essa força transformadora. O bem é muito mais forte do que o mal, Senhor, e nós queremos ser esse instrumento de transformação, de bem, de vida, de salvação. Age, Senhor, na nossa vida, na nossa história. Age, Senhor, transforma, Senhor, liberta, Senhor, muda, Senhor. Faz aquilo que o Senhor enxerga de bom se evidenciar na nossa
assim. Água viva do Espírito lava, lava a minha vida, Senhor. Cura, e homem novo serei, e o homem novo então bem forte eu serei. Que seja assim, que seja assim. Água viva, água viva. Vamos bem forte agora, tremendo este lugar. Lava a minha vida, Senhor, a minha vida, Senhor. Cura, e o homem novo então eu serei. Que seja assim. Água viva do Espírito em mim. Eu quero pedir na autoridade que me foi conferida como sacerdote da igreja, que essa bênção possa selar na sua vida a decisão de ser gente do bem, e principalmente dar crédito ao Deus que é o bem supremo, que acredita em você e que vê que no seu coração existe o bem suficiente para transformar o mundo ao seu redor. Que essa bênção possa selar essa obra que agora a palavra de Deus realizou. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero ouvir muito barulho da gente do CançãoNovaPlay.com. Assine já!